estudante! Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Deixa eu guardar a minha máscara aqui, para nós podermos conversar. Hoje vamos falar do tema Reconhecendo e Valorizando o Meu Lugar, que será trabalhado nas disciplinas de Ciências, Inglês e Matemática. Você sabia que o Brasil apresenta uma área agricultável disponível total estimada em 152,5 milhões de hectares? E por falar em agricultura, você sabe quais são os 10 principais produtos agrícolas do Brasil? Não? Então eu vou te apresentar agora. Primeiro, a soja. O Brasil é o segundo maior produtor de soja no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. O Mato Grosso é o estado que mais produz o grão, seguido pelo Paraná. Segundo, cana-de-açúcar, né? O Brasil é um dos maiores consumidores e é o maior produtor do mundo. Terceiro, café. O Brasil também se destaca como um dos maiores produtores globais de café, cuja área total cultivada deve chegar a quase 2 milhões de hectares. Milho. O Brasil é o terceiro maior produtor de milho do mundo. Nos 2 primeiros lugares estão Estados Unidos e China. Algodão. Ao lado da soja, é uma das culturas de grãos com maior liquidez e rentabilidade, o que favorece o aumento da área plantada. Os estados como Mato Grosso e Bahia contam com as melhores condições climáticas para a produção do algodão. Laranja. O Brasil é o maior produtor de laranja do mundo, responsável por mais de 30% da produção global. O estado que é o grande produtor do Brasil é São Paulo, seguido pela Bahia. Mandioca. O Brasil é o segundo maior produtor mundial de mandioca, ficando atrás apenas da Nigéria, só. Arroz. Quando se fala de arroz, logo se pensa na Ásia, não é? Esse continente realmente se destaca na produção do grão, pois é o responsável por 90% da geração mundial. Entretanto, fora desse continente, o Brasil não só é o maior consumidor do alimento, como também o maior produtor. O estado que mais produz, que tem a maior safra, vamos dizer assim, né, de arroz no Brasil, é o Rio Grande do Sul. Cacau. Hoje, o país é um dos maiores produtores de cacau do mundo, junto aos países africanos, como a Costa do Marfim e a Gana. Os maiores produtores são os estados da Bahia e do Pará. E, por fim, o tabaco. Por mais polêmica que a indústria do fumo seja, ela é, sem dúvida, muito rentável. E o que muitas pessoas não sabem é que o Brasil é o segundo maior produtor de tabaco no mundo. O primeiro é ocupado pela China. A região sul do Brasil é onde se concentra quase 100% da produção nacional de tabaco. E para efetuar, né, pessoal, um plantio de qualidade desses produtos agrícolas, é muito importante, entre outros fatores, entender de área, né? Para, por exemplo, evitar desperdícios. E falando em área, eu me lembrei de figura plana e, em especial, de quadriláteros. Você sabe o que é um quadrilátero e suas características? Não? Então vem comigo que vamos aprofundar um pouco nesse tema. Hoje nós vamos fazer o estudo dos quadriláteros. Primeiro, o que seriam quadriláteros? Quadriláteros são polígonos de 4 lados. Eles têm 4 vértices, 4 ângulos internos e 4 ângulos externos. Percebemos, né, os quadriláteros em situações que vivenciamos. Por exemplo, uma pipa, uma mesa de xadrez. Os quadriláteros podem ser convexos ou não convexos. Esses não convexos também podem ser chamados de côncavos. E aí o que eu fiz? Vem comigo. Hoje eu trouxe para vocês a malha quadriculada. E através dela eu gostaria de trazer para vocês a definição do que seria um quadrilátero côncavo e um quadrilátero convexo. Eu tenho vários quadriláteros aqui, vários polígonos que possuem
4 lados. Todos eles possuem 4 lados, são quadriláteros, né? O que diferencia o côncavo ou não convexo do convexo? Pensa no seguinte, aqui na minha mão eu trouxe um pedacinho de barbante, entende que isso aqui seria uma semirreta, correto? A semirreta é um pedaço de reta, é um pedaço que ela tem um início e ela tem um fim, então isso aqui é uma semirreta. Qualquer semirreta que eu pegar e traçar dentro de um quadrilátero, se ela ficar totalmente dentro desse quadrilátero, ele será convexo. Se eu pegar essa semirreta e traçar em um quadrilátero qualquer e ficar ela parcialmente fora, ela é um quadrilátero não convexo ou côncavo. Então, desses aqui, a única figura que é côncava ou não convexa é essa. Por quê? Se eu pegar a semirreta e traçar aqui, por exemplo, ó, a gente consegue perceber o seguinte, que eu vou ter um pedaço da semirreta dentro da figura, um pedaço fora, um pedaço dentro. Então, essa figura é a única que não é convexa, correto? Lembrando que as extremidades do segmento, eles têm que ficar dentro da figura, tudo bem? Os quadriláteros, eles têm alguns elementos e eu vou citar para vocês todos eles. Aqui nós temos um quadrilátero qualquer, né? Um quadrilátero P, Q, R, S. Então, nesse quadrilátero, nós temos aquilo que a gente chama de lados. O que são os lados no quadrilátero? São os segmentos de reta que contornam esse quadrilátero. Aqui nós temos 4, ó. O segmento P, Q, o segmento Q, R, R, S e SP. Essa barra em cima da letra maiúscula significa segmento, tudo bem? Segundo, os lados são consecutivos. O que são lados consecutivos? São lados que possuem um vértice comum. Ou seja, se eu pensar nesse lado PS, que lado seria consecutivo a ele? Esse SR, porque ele tem um vértice comum. Ou PS com PQ, são consecutivos, eles têm um vértice em comum. Então, nós temos, por exemplo, o lado PQ com QR, que tem o vértice Q em comum. Nós temos QR com RS, que tem o vértice R em comum. Nós temos o lado RS com SP, que também tem o vértice S em comum. Tudo bem? Vértices. Os vértices são os pontos de encontro entre esses dois lados, que eu falei agora há pouco de vértice. Então, nesse quadrilátero, quem seriam os vértices? Seriam esses pontos, ó, P, Q, R e S. Diagonais. O que seria uma diagonal? Diagonal, ou diagonais, né? São duas, no caso dos quadriláteros. São segmentos de retas cujas extremidades são dois vértices não consecutivos de um polígono. Lembrando mais uma vez que no quadrilátero nós temos duas diagonais. Então, essa figura. Se eu pensar no vértice P, para traçar uma diagonal, eu tenho que pensar no próximo vértice que não é consecutivo. Então, para esse vértice P, por exemplo, o vértice S é consecutivo. O vértice Q também é consecutivo. Então, o único vértice que não é consecutivo é o R. Então, você traça um segmento de reta de P a R. Essa é uma diagonal. E outra diagonal, a outra, seria, por exemplo, do vértice Q ao vértice S. Seria a segunda diagonal. Tudo bem? Ângulos internos são ângulos determinados por dois lados consecutivos de um quadrilátero. Então, aqui está o modelo, né, o esboço que eu trouxe. Então, se nós pensarmos no lado QR, por exemplo, e no lado QP, nós temos um ângulo interno formado pela junção desses dois segmentos, que é o ângulo I1. Temos mais, temos o ângulo I2, formado pelos segmentos, né, PS, PQ. O ângulo I3, formado pelos segmentos PS e SR. E mais um ângulo que eu chamei de I4, formado pelos segmentos RS e RQ. É importante lembrar, meninos, que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus,
tá certo? Para frisar, o ângulo, então, é o encontro de dois lados consecutivos, tá certo? Ângulos externos são ângulos formados pelo prolongamento de um lado de um polígono. Então, se eu pensar nesse lado, por exemplo, PQ, se eu fizer um prolongamento desse lado, eu formo um ângulo externo, que eu determinei nesse caso, E4. Se eu fizer um outro prolongamento, por exemplo, do lado QR, por exemplo, se eu prolongar aqui, ó, eu tenho um outro ângulo externo que é chamado de E1. Se eu prolongar o lado RS, eu formo um ângulo E2. Se eu prolongar o lado SP, eu formo um outro ângulo, que é o ângulo E3, desculpa. Então, esses ângulos são chamados de ângulos externos, tudo bem? Os quadriláteros podem ser classificados como paralelogramos e trapézios. Eu vou diferenciar um do outro aqui para vocês agora. Olha aqui, paralelogramo, que é essa figura que tem os ângulos internos coloridos em amarelo. Ele possui dois pares de lados opostos paralelos. Ou seja, se eu pensar nesse lado AB, quem seria o lado paralelo a AB? CD. Se eu pensar no lado AC, por exemplo, quem seria paralelo a AC? DB. E os trapézios? Os trapézios possuem apenas um par de lados paralelos, que são chamados de bases, né? Nessa figura, nós temos as duas bases, a base AB, que é chamada também de base menor, né? E o lado DC, que é chamado de base maior. Essa é a diferença dos dois. Nós temos alguns paralelogramos especiais. Eu vou citar 3. Os retângulos, losangos e quadrados. Primeiro, os retângulos. Os retângulos, eles possuem 4 ângulos internos retos, ou seja, eles medem 90 graus, e suas diagonais são congruentes, ou seja, elas têm a mesma medida. Então, eu tenho um retângulo em azul, de vértices A, B, C e D. Os ângulos internos, A minúsculo, B minúsculo, C minúsculo e D minúsculo, eles medem 90 graus, eles são ângulos retos, correto? E as diagonais? Se eu traçar uma diagonal de A a D, a segunda diagonal, BC, elas serão congruentes, ou seja, elas terão a mesma medida. Losangos possuem 4 lados de mesma medida e suas diagonais são perpendiculares entre si. O que é perpendicular? Forma exatamente um ângulo de 90 graus, isso mesmo. E correspondem às bissetrizes dos ângulos internos. Isso significa dizer que essa diagonal, ela vai dividir esse ângulo em 2 ângulos com mesma medida. Correto? Então, aqui eu tenho um losango, né? PQRS. Tracei as diagonais, né? Uma diagonal em lilás, uma diagonal em vermelho e formei ângulos de 90 graus no encontro dessas duas diagonais. Quadrados. Possuem 4 ângulos retos, lados de mesma medida e suas diagonais são congruentes, perpendiculares entre si e correspondem às bissetrizes dos ângulos internos. Uau! Então, vamos lá. Eu tenho um quadrado lilás, A, B, C e D. Os 4 ângulos internos, A minúsculo, B minúsculo, C minúsculo, D minúsculo, são retos, ou seja, medem 90 graus. Ok? Se eu traçar as diagonais, o que acontece? Essas diagonais, elas são perpendiculares, ou seja, elas formam entre si um ângulo de 90 graus. E mais, elas vão dividir os ângulos, o ângulo A minúsculo, B minúsculo, C minúsculo e D minúsculo, em 2 ângulos de medidas iguais, certo? Ah, uma curiosidade, eu não sei se vocês sabem, mas o quadrado, gente, ele é um losango e também é um retângulo. E agora eu vou falar para vocês de propriedades dos paralelogramos. Vamos para a primeira propriedade? Em um paralelogramo, os lados opostos são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. Para demonstrar que esses lados opostos, eles possuem a mesma medida, ou seja, eles são congruentes, eu vou traçar uma diagonal aqui, ó.
Vou traçar a diagonal do vértice C ao vértice B. E aí, o que acontece? Olhando essa figura, o que eu formei aqui? Eu formei CB, ele é uma transversal, forma uma transversal, certo? Os lados AB e CD formam paralelas. Então, eu tenho retas paralelas cortadas por uma transversal. Eu formo alguns ângulos, lembram? E aí, o que acontece? Eu consigo enxergar que o ângulo H minúsculo e o ângulo E minúsculo, eles são congruentes, eles têm a mesma medida. Por quê? Porque eles são alternos internos. O que mais? Da mesma maneira, ou seja, utilizando a mesma definição, eu consigo determinar também, entender que o ângulo G minúsculo e o ângulo F minúsculo também são congruentes. Por quê? Porque eles são alternos internos. Mais uma vez, mais um detalhe. Esse lado, ó, BC, ele é comum nesses dois triângulos. Quais triângulos, professora? O triângulo ABC e o triângulo BCD. Então, esse lado BC, ele é comum. E aí, nós podemos utilizar aquela regrinha da congruência, lembra? Ângulo, lado, ângulo. Se eu tenho dois triângulos e analiso eles têm o mesmo ângulo, o mesmo lado e o mesmo ângulo, eles são congruentes, eles têm a mesma medida. E é o que acontece aqui. Se eu pensar no triângulo ABC, eu tenho um ângulo H, um lado BC e um ângulo F. Não é assim? Para o triângulo BCD, eu tenho um ângulo E, um lado CB e um ângulo G. Consequentemente, esses dois triângulos são congruentes. Então, eu consigo comprovar que o lado AB tem a mesma medida, é congruente ao oposto, que é CD. O lado AC tem a mesma medida ao seu lado oposto, que é BD. Segunda propriedade. Em um paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes. Não vou repetir a mesma fala. Por quê? Na primeira propriedade, nós já vimos que nessa figura em questão, os triângulos ABC e BCD são congruentes. Consequentemente, os seus ângulos internos também serão congruentes. Assim, a gente comprova o seguinte, que esse ângulo A em verde é congruente ao oposto, que é o ângulo D em verde. E que esse ângulo B, que é formado pelos ângulos H mais G, é congruente ao oposto, que é esse ângulo F mais E. Terceira propriedade. Em um paralelogramo, as diagonais se cruzam no ponto médio. Para isso, o que eu fiz? Tracei as diagonais nesse paralelogramo. As diagonais AD e diagonal BC. O ponto onde elas se cruzam, eu determinei, disse, né? Que é M, nós vamos provar que isso aí é o ponto médio. Através do conceito de retas paralelas cortadas por uma transversal. Quais retas paralelas, primeiro? A reta AB e CD são as retas paralelas. Transversal, BC primeiro. Quando eu olho essa figura, eu observo que eu tenho dois ângulos que são alternos internos. Nós conseguimos formar, que é o alfa e o teta. Eles têm a mesma medida, eles são congruentes. Agora, nós vamos comprovar que esses dois triângulos eles são semelhantes. Através do conceito de congruência ângulo, lado, ângulo. Olha para esse triângulo ABM. Eu tenho um ângulo teta, um lado AB e um ângulo beta, que está esse lilás e esse em vermelho. E para o triângulo CDM, eu tenho um ângulo alfa, um lado CD e um ângulo gama. Correto? Então, eu consigo comprovar que esse M é um ponto médio. Ou seja, esse segmento AM é congruente a esse segmento MD. Ou seja, eles têm a mesma medida. E mais, esse lado BM, esse segmento BM, né? Ele é congruente ao segmento MC. Ou seja, eles têm a mesma medida. Esse pontinho que eu
diz que é M, então, portanto, é assim determinado ponto médio dessas diagonais. Agora eu vou falar dos trapézios. Eu vou citar 3. Trapézios retângulos, trapézios escalenos e trapézios isósceles. E vou citar a característica de cada um. Primeiro, trapézios retângulos. Eles possuem um dos lados não paralelos perpendicular às bases, ou seja, ele forma um ângulo de 90 graus. Então, nesse trapézio aqui, ó, de vértices PQ, R e S, eu tenho um lado PR que forma, por exemplo, com a base maior RS, um ângulo de 90 graus. Forma também, com a base menor PQ, um ângulo de 90 graus, certo? Trapézios escalenos, eles possuem lados não paralelos de medidas diferentes. Ou seja, nesse trapézio ABCD, esses dois lados, BD e AC, eles não têm a mesma medida. Trapézios isósceles possuem lados não paralelos com medidas iguais. Vamos olhar as bases? Tem um trapézio ABCD, novamente. Base menor AB, base maior CD. Então, esses lados AC e lado BD, eles são congruentes, eles têm a mesma medida. Agora que nós já aprendemos a respeito desses conceitos de quadriláteros e vimos algumas características, nós vamos fazer algumas atividades. Pode ser? Então vem comigo. No paralelogramo a seguir, calcule o valor de x e y. Então aqui eu fiz um esboço do nosso paralelogramo na minha malha quadriculada, tá certo? Eu quero descobrir o valor de x e y. Vamos usar os conceitos que a gente utilizou hoje? Se isso aqui é um paralelogramo, e ele diz para você que é, né? Esses ângulos opostos, eles são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. Então, eu posso afirmar que esse ângulo que eu disse, que ele determina que é 5x menos 20, 5x menos 20, é congruente a esse, tem a mesma medida desse. Então, 5x menos 20 é igual a 4x mais 10. Formou uma equaçãozinha simples. Vamos descobrir o valor de x? Deixa eu colocar o símbolozinho de grau aqui. Bom, primeiro eu vou subtrair 4x dos dois lados, tá certo? Então, menos 4x daqui, menos 4x daqui. Então, 5x menos 4x, x menos 20 graus, igual. 4x menos 4x, 0. Então, mais 10. Agora, eu vou subtrair 20 graus. Subtrair não, vou somar 20 graus dos dois lados da igualdade. Então, vou somar 20 aqui, para ir eliminando os itens para a gente ficar só com o x, tá certo? Lembra que como é uma equação, há um equilíbrio. Então, se eu somo 20 do lado de cá, eu somo 20 do lado de cá também, tá certo? Então, se eu somar 20 do lado de cá, ele elimina, eu consigo eliminar esses dois. Sobra do lado de cá, x, certo? 10x mais 20 é igual a, ou 10x, desculpa, 10 mais 20, 30. Então, eu sei que x mede 30 graus. Isso aqui é a medida do ângulo? Não, né? É o valor do x. Então, esse ângulo aqui que eu disse que é 5x menos 20, quanto que ele mede? Eu tenho que substituir. Se x é 30, então para esse ângulo aqui, ó, para 5x menos 20, basta você substituir o x pelo valor que você encontrou. Então, fica 5 vezes 30 menos 20, certo? 5 vezes 30, 150. 150 menos 20, 130 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, ele mede 130 graus. E esse também mede 130 graus. Por quê? São opostos, têm a mesma medida. Eu não vou fazer a conta aqui não, mas se vocês quiserem fazer, substituam um x aqui, ó, por 30, vocês vão observar que ali também vai dar 130 graus. Tá certo? E agora, para descobrir o y? Não é um paralelogramo? Então, a soma dos ângulos internos é quanto? 360 graus.
Se esse ângulo mede y, esse também mede y. Por que ele vai medir y? Porque eles são opostos. Então, vamos pensar assim, ó. Se eu somar os ângulos internos, então esse não mede 130? Então, se eu pegar 130 graus, somar com esse, que é y, somar com esse, que é 130 graus também. Podem fazer aí que vai dar 130 graus. Somar com esse, que também é y, isso aqui tem que dar 360 graus. Tá certo? Vamos resolver essa equação? 130 mais 130, 260 graus. Y mais y, 2y, igual a 360. Vou subtrair 260 dos dois lados. Então, vou subtrair 260 aqui, ó. 260, minha letra tá feia, mas faz de conta que vocês estão enxergando 260, tá? Aqui eu vou subtrair também 260. Consequentemente, eu elimino esse com esse, um anula o outro. Sobra aqui 2x, ou 2x, desculpa, 2y, que eu estou calculando é o y agora. 360 menos 260, 100. Agora eu vou dividir por 2 os dois lados da equação, tá? Divide por 2, divide por 2. 2 dividido por 2 dá 1, então y é igual a 100 dividido por 2, 50. Então, eu sei que, olha que legal, aqui mede 130, aqui mede 130, aqui mede 50 e aqui mede 50, tá certo? Então, de acordo com o exercício que nós acabamos de fazer, o valor de x é 30 graus e o valor de y é 50 graus. Hoje nós falamos, então, a respeito dos quadriláteros e suas características. Vimos as propriedades dos paralelogramos e os tipos de trapézio. E finalizamos com algumas atividades. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula de geometria, nós vamos estudar as propriedades do trapézio, tá? Façam as atividades do portal Escola em Casa e até a próxima aula!